Então vamos lá. Então essas tensões ligadas aos corpos, dados, contatos violentos do passado e essa domesticação ligada à forma e o contato de vida ou vinda de um passado e a sua dominância, de um passado e o aspecto fenomenal, falamos do esporte e os seus prazeres, entre o tempo econômico, tempo biosociológico, tempo que vem a relacionar uma maneira psicologista de clientela e publicidade, de clientela e privaticidade. Essa privacidade coloca canais que vem a colocar uma maneira que relaciona tensões, né? E essas tensões ligadas ao futebol, ao esporte, as ideias que são colocadas. Ou seja, nós vamos, a cada dia que eu vejo, vou falando de motricidade humana, eu vou despedaçando cada pedaço e certificado que eu tenho sobre a história da educação física e o valor que ela tem, vergonhosa, diante de respeitos e respeitos que há trocas, vocês podem perceber, diante de canais e várias referências, né, motivacionais, entre os desafios, a problemática, o objetivo, ou seja, há algo a despertar, como sempre coloco, nessa rivalidade e distinções entre teoria e prática, prática e teoria, entre essa força que nos coloca em idiomas diferenciados, essa hidratação, essa usina que fala sobre línguas, ou seja, as línguas e ciências que são relacionados a países ou a estados, nos coloca uma reorganização ligada ao esporte e à demanda e às mudanças que ocorrem, as características estruturais. Aonde há um acervo motor, vem a despencar um tipo de uma algazarra cultural. Esse tipo de algazarra cultural, entre festas, vai ocorrer brincadeiras que é iminente ao ser humano. Nós temos uma história de criança. Quando falamos sobre o ser humano é um ser que ele é pesquisador e ele também pesquisa. Tem esse campo criterioso do ser. A palavra pesquisa é um ser que coloca a história do futebol, a história da nossa família, a herança genética, a herança ambiental. O esporte em si tem parafusos, ao meu ver, parâmetros, que colocam uma cultura, festeja em relação ao esporte participativo, o esporte performance, ou seja, que coloca uma cicla, esporte para todos. Mas o esporte, ele é brasileiro ou o esporte é cultura? Ou a própria cultura, ela é brasileira? Ele quer dizer, ou ela quer dizer, que o próprio esporte, ele é tão culturista que ele é só brasileiro? Lembra que eu falei sobre a questão da Espanha, que lembramos sobre os próprios árbitros, juízes, que usavam um lençol não, lenço, ou seja, um lenço para usar como meio simbólico para haver regras. Como você vai usar uma atividade lúdica, um giz, coloca linhas demarcatórias, ou fazer uma amarelinha, ou um pique-bandeira. Nos ensina espaços territoriais e respeito corporal diante dessas maneiras e fatalidades que ocorrem diariamente. Há correções, há equilíbrios e desequilíbrios. Estou citando aqui o Piaget, entre desequilíbrio, ou Vygotsky, entre essas construções, entre os meios interacionistas. Mas a memória nos coloca considerações importantes. E a manifestação cultural, ela está relacionada ao gesto de força, o gesto motor. Quando eu falo manifestação de força, é lógico que vai haver classificações de força explosiva, força, ou seja, força rápida, ou seja, há elevados fatores que condicionam o fenômeno social que está ligado nesse espetáculo que chama esporte e a própria motricidade, né, que é um corpus, vírgula, que coloca e emerge o conceito de várias disciplinas
e interdisciplinas, ok? Então, quando falamos sobre esporte, o próprio bandeirinha foi o primeiro juiz, né, que muitas vezes a pessoa olha o bandeirinha ali, mas é um campo acessível, uma sucessoria, está nos ensinando, quando tivermos um tipo de consultório ou empresa, não pode ser só o juiz, os seus olhares agora que tem, tecnológicos, reprises, ali dentro do campo tem um computador que vai mostrando o campo analítico, periférico, né? Aquela pausa, e tem os seus recursos humanos, que são os próprios bandeirinhas. Quero dizer que hoje, como o futebol, nos campos contemporâneos, há uma margem histórica, mas essas margens, elas colocam demarcatórias, e entre essas margens, coloca capítulos, entre essas margens e linhas do tempo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vamos chegando já a milênios, a séculos, nos coloca uma maneira que venha evidenciar fatores planos nacionais, internacionais, ligado à pesquisa e o seu ser. Ou seja, o ser, quem é? Qual o tipo de autor que fez pesquisa? Qual o tipo de autora? E você? Né? Tanta esquerda, tanta direita, que acaba esquecendo da sua pessoa, que é uma pessoa, às vezes, é um porta-voz ligado à diplomacia, essa própria cultura, essa incipiência multicultural ou multifuncional. Então, o lenço foi a maneira, na época, criativa. Depois, o apito nos coloca uma pesquisa relacionada a uma leitura histórica e as releituras simbólicas entre trabalhos científicos. Ok? Então, é lógico que quando falamos sobre o desporto, a questão da ginástica, que ela é uma palavra conservadora, tradicionalista, mas nos coloca a demanda importante. Vamos fazer ginástica hoje, professor? Vamos jogar bola hoje, professor, professora? Ou seja, o tipo que venha relacionar essas experiências e esse encontro documentário entre cada um e a sua visão de mundo. Cada um tem a sua visão de mundo, mas tem que ingressar diante disso, entre essas demarcatórias territoriais, como cada um no seu quadrado, ou seja, atividades que usam o bambolê. Você usa o bambolê, apita, você pode usar o lenço para depois fazer uma reflexão com os alunos, que é a questão que o próprio Papa Pio XII fala, que o ser humano tem que evoluir junto com a humanidade, né? Ou seja, mesmo pelas questões de obstáculos e barreiras, nessa necessidade meteorológica, que essa necessidade, muitas vezes, o que você vai falar, o que você vai declarar, não é acessível, mas o que não é acessível está relacionado à própria ciência educacional, que relaciona todas as disciplinas. Querendo ou não, todas as disciplinas, mesmo que sejam ciências, qualquer tipo de ciência, tem uma ciência educacional que vai relacionar um campo de manifestação de força. E essa manifestação de força, ela não isola-se do próprio jeito de falarmos sobre cultura. Cultura é tão falada que nem nós sabemos que temos cultura. Vai despedaçando os currículos assim, em fragmentos, em pedaços, como quebra-cabeça. Daqui a pouco é lógico que a educação física, entre tempos e tempos, em séculos e séculos, técnicos, médicos esportistas, instrutores, desde a década de 30, 20, acaba ficando o quê? Simplificado. Licenciatura, bacharel, depois bacharel vai ser só técnico de novo, aí fica um campo orgânico, com uma unidade bem pequena, e vai separando para outros ganharem seus dinheiros, núcleos e outros temas, outras disciplinas, que estão no ciclo curricular da educação física. Quero dizer que a própria educação física tem culpa de ser um tiroteio ligado a várias referências, mas nos coloca algo familiar também. Nós temos autoridade e liberdade também para falar de outros tipos de pesquisas que também relacionam o movimento. A ciência educacional é a ciência do movimento?
A ciência